Olá pessoal, no Música e Processo de hoje eu vou fazer a correlação entre uma música dos Titãs e o ônus argumentativo do réu no processo. A música dos Titãs que eu vou falar é desse álbum aqui, dos Titãs, chamado Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Não é um álbum fácil de digerir não, mas é um dos meus preferidos, eu gosto muito da sonoridade desse álbum. É o último, inclusive, que conta com a participação do Arnaldo Antunes da banda. E a canção que eu vou falar é a última do álbum, chamada Uma Coisa de Cada Vez, que até parece contraditória com o título do álbum, Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Na verdade, essa canção ela só tem dois versos que são repetidos várias vezes, Tudo ao Mesmo Tempo Agora, Uma Coisa de Cada Vez. O Arnaldo Antunes ele vai repetindo esses versos e cada um interpreta de uma maneira a letra da música, mas a interpretação que eu vou dar agora é uma interpretação jurídica, uma leitura à luz aí do ônus argumentativo do réu no processo. Isso porque, quando o réu vai apresentar sua contestação, ele deve atentar para o princípio da concentração da defesa, o que alguns chamam de princípio da eventualidade, ou seja, ele deve concentrar na contestação toda a matéria de defesa que ele tiver para alegar. Então, todas as matérias de defesa devem ser concentradas na contestação sob pena de preclusão. Aquilo que não for alegado na contestação não poderá ser alegado novamente no futuro. Ou seja, vale para a contestação o verso tudo ao mesmo tempo agora. Tudo que for possível alegar deve ser alegado na contestação sob pena de preclusão. Claro que, como tudo no direito, temos exceções, e aí aparecem algumas exceções a essa regra da concentração da defesa. Há matérias que podem ser alegadas em outro momento, são matérias arroladas no artigo 342 do CPC, que são as questões relativas a fato e direito superveniente, as matérias que o juiz está autorizado a decidir de ofício e matérias que a lei prevê de maneira geral que podem ser alegadas a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. Por outro lado, o réu deve estar atento ao ônus da impugnação especificada dos fatos. Ele deve, na contestação, impugnar uma a uma as alegações de fato realizadas pelo autor na petição inicial. Ele não pode apresentar uma defesa genérica, uma defesa por negativa geral. Ele tem que ir impugnando de maneira detida cada um dos argumentos postos pelo autor na petição inicial. E assim, ele deve estar atento a outro verso da canção que eu estava falando aqui com vocês, Uma Coisa de Cada Vez. Quando ele vai atentar para esse ônus da impugnação especificada, ele deve ir impugnando uma alegação do autor de cada vez, de maneira detida, de maneira especificada, sob pena de se presumirem verdadeiras aquelas que não vierem a ser impugnadas. Bem, essa consequência, a presunção de veracidade das alegações não impugnadas, ela não vai acontecer sempre. Há situações em que não vai ocorrer essa presunção de veracidade. Elas estão listadas no artigo 341, quando não for admissível a confissão, quando não houver um instrumento que seja da essência do fato que estiver sendo alegado, ou quando a alegação do autor estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto. Além de tudo isso, alguns sujeitos não vão ter necessariamente que observar esse ônus da impugnação especificada e poderão apresentar defesa por negativa geral, defensor público, curador especial e advogado dativo. Mas fora dessas situações, vale para o réu também o outro verso da canção dos Titãs. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, ônus da impugnação especificada, tudo ao mesmo tempo agora, princípio da concentração da defesa ou da eventualidade. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Voltaremos aqui a qualquer momento para falar de novo sobre música e processo com vocês. Abraço, pessoal.